E aí, pessoal, meu nome é Laura, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Hoje nós vamos ver como que aconteceu a Inquisição aqui no Brasil, em especial em Minas Gerais. A gente sabe que a Idade Média foi um período de domínio da Igreja Católica, que a Igreja Católica tinha grande influência na vida espiritual, social, econômica das pessoas. No século XII, a Igreja Católica começou a se preocupar com as heresias. As heresias eram ações, práticas, ideias que iam contra a doutrina católica. O que acontecia? Os bispos, eles tinham a função de zelar, de cuidar dessa doutrina católica. Então eles começaram a fazer ações contra os hereges, contra as pessoas que faziam práticas, que tinham ideias que iam contra a doutrina da Igreja Católica. Isso ficou conhecido como Inquisição e ela se consolidou a partir do século XIII. Em Portugal, o rei Dom Manuel I, ele obrigou os judeus a se batizarem e se converterem ao cristianismo, e também fechou sinagogas, mas não instalou uma inquisição. Quem instalou uma inquisição foi seu sucessor, o Dom João III, em 1536. Ele instaurou a Inquisição em Portugal e abriu os tribunais do Santo Ofício. Os principais foram de Lisboa e Coimbra, teve também na Índia e em outros lugares de domínio português. A intenção era erradicar o judaísmo, o islamismo e todas essas religiões que eram consideradas pagãs, que eram consideradas hereges. No Brasil não foi estabelecido nenhum tribunal do Santo Ofício. As denúncias eram feitas e eram encaminhadas para os tribunais de Lisboa, de Coimbra. A Inquisição, ela simbolizou uma união entre Estado e Igreja, porque a igreja precisava do apoio do Estado para perseguir os hereges, e em troca o Estado pedia o apoio da Igreja em suas perseguições políticas. Então a Inquisição simbolizou essa união entre Estado e Igreja, e isso favoreceu a manutenção, o fortalecimento do Estado absolutista e também dos privilégios da nobreza e principalmente do clero. Como eu falei, não teve um tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil. Então, como que a Inquisição atuou aqui na colônia portuguesa? Por meio de comissários e visitadores. Eles vinham para a colônia e espionavam, perseguiam e prendiam esses hereges, feiticeiras e outros devassos. As visitações desses comissários ocorreu em algumas províncias, como a do Grão-Pará, Pernambuco, Bahia, Itamaracá e Paraíba. Em Minas Gerais não houve essas visitas desses comissários. O que aconteceu foram ações de dioceses e de pastorais que denunciavam e levavam as pessoas para o Tribunal de Lisboa. Essas ações diocesanas, elas não tinham relação com o Santo Ofício. Era uma espécie de tribunal itinerante. É como se fosse uma complementação da Inquisição, para fortalecer o Estado absolutista. O que acontecia muito nesses tribunais itinerantes era a troca de acusações. Uma pessoa era acusada, denunciada de herege, de feiticeira, e essa pessoa que era denunciada denunciava de novo aquela testemunha. Isso acontecia porque às vezes as duas pessoas eram inimigas entre si, então uma acusava a outra. Um dos maiores delatores que teve em Minas Gerais foi um padre, o padre doutor João Luiz de Souza Saião. O padre Saião, ele nasceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, era formado em Direito Canônico pela Universidade de Coimbra. E ele denunciou inúmeras pessoas, muitas pessoas foram denunciadas por ele.
até o seu próprio irmão. Ele chegou a denunciar o irmão para o Tribunal do Santo Ofício. Só que as denúncias eram muito sigilosas, as pessoas não sabiam quem as tinham delatado para o padre, para ele poder fazer as denúncias. Uma das pessoas que o padre Saião denunciou foi o Antônio Gonçalves Gomide. O Gomide era formado em medicina pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e ele é considerado um dos precursores da psiquiatria aqui no Brasil. O Gomide ele foi acusado de ser um herege, de que sua influência era prejudicial, causava danos, foi acusado de desobediência religiosa e ele também foi acusado de desautorizar o governo monárquico por causa dos livros que ele trouxe de França. Eles falavam assim na época, claramente uma influência às obras iluministas. E devido a essa última denúncia de desautorização do governo monárquico, as denúncias contra o Gomide foram levadas diretamente para o príncipe regente. O príncipe regente ordenou que o Gomide fosse repreendido, mas que suspendesse o processo contra ele, porque não tinha provas o suficiente. E o Gomide ele foi acusado depois de uma série de coisas, libertino, pensador livre, revolucionário oculto, herege, uma série de coisas que o Gomide foi denunciado nessas ações diocesanas, nesses tribunais itinerantes, mas ele nunca chegou de fato a ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. O auge da Inquisição em Portugal foi no século XVIII, no período pombalino. O Marquês de Pombal, ele fortaleceu, ele expandiu as ações do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, para poder fortalecer o Estado monárquico absolutista. Lembra daquela união entre Igreja e Estado? E o declínio da Inquisição foi no século XIX, e ela chegou a ser abolida em 1821. Mas as denúncias continuavam chegando em Portugal. Vários fatores dificultavam as ações do Tribunal do Santo Ofício. E a primeira era que as obras iluministas circulavam cada vez mais pelo Brasil, aqui na colônia. E o que dificultava essas investigações contra esses hereges era o fato de que o território do Brasil é muito extenso. Não tem como esses investigadores, esses comissários, ter controle de tudo o que acontecia aqui na colônia. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.